Muito tem se falado sobre a concessão do Jardim de Alá. Existem muitos atores e camadas envolvidas nesse mistério, nesse imbróglio. Desde o debate público sobre a concessão de áreas públicas para a gestão privada, até questões patrimoniais, questões em volta, o impacto no entorno. Porém, existe uma dimensão que me parece estar passando ao largo, que é justamente a dimensão ambiental, que eu acho que é a mais importante. É exatamente sobre isso que a gente vai falar. Mas para isso, vamos contar um pouco da história do Jardim de Alá e por que ele existe. Importante que a gente lembre que o Jardim de Alá está em volta de um canal. Portanto, o jardim só existe por causa dessa ligação entre a lagoa e o mar. Por que esse canal foi aberto? Vamos dar uma olhada aqui no mapa. Tá? A gente está olhando aqui o mapa dessa região em 1879. Se a gente for observar, nós não temos aqui o que a gente vai chamar de Jardim de Alá, mas temos aqui uma protuberância da lagoa que já indicava que aqui seria uma região ideal para se fazer uma conexão. Por que essa conexão foi feita? Desde o século XVII, nós temos relatos de peixes mortos, de odor, de matéria orgânica em estado de putrefação. Por que isso acontece? A Lagoa Rodrigues de Freitas é o receptáculo das águas e detritos e sedimentos daquela região. Até o século XIX, nós só tínhamos ali algumas chácaras e era um lugar que não seria facilmente ocupado, justamente por causa dessa condição sanitária. O tempo foi avançando e a cidade foi chegando. Surgiu-se a necessidade que essas chácaras pudessem ser ocupadas pelas pessoas, com um incremento da cidade que também ia se alargando, percorrendo todo o litoral. Na década de 1920, o Rio de Janeiro precisava dessa área como uma expansão natural da cidade. Então convocou-se o engenheiro Saturnino de Brito, engenheiro sanitarista, obrigado em engenharia, e ele concebeu uma série de estratégias para que houvesse uma renovação dessa água da lagoa, assim como nós pudéssemos ter um equilíbrio hídrico entre a bacia hidrográfica da Lagoa Rodrigues de Freitas e o mar. Então foram abertos o que a gente vai chamar de Canal da Barra, atual Jardim de Alá, e o canal ali da Visconde de Albuquerque. Porém, é importante destacar que apenas com a abertura do canal do Jardim de Alá, a lagoa pôde ser ocupada, porque ela equilibrou a vida e o ecossistema da região através da renovação de águas e a questão do oxigênio. Portanto, o Jardim de Alá é o responsável por essa ocupação da lagoa e, por que não dizer, arredores. A gente pode observar no mapa que a cidade de 1926 já com a abertura do canal de Jardim de Alá. Primeiro veio o canal, depois vieram os jardins, que se tornou um espaço público muito importante. O pessoal andava até de barquinho, de gôndola no Jardim de Alá. Era um grande programa, né, sofisticado, quase que uma Veneza carioca. Agora, questões importantes, né? O primeiro dimensionamento do Jardim de Alá teria 30 metros de largura. Isso deve por quê? Por causa de uma coisa chamada seção hídrica. Seção hídrica é exatamente o diâmetro do tubo. Quanto maior o tubo, maior o volume de troca que a gente vai ter. Hoje em dia ele tem 18 na sua dimensão máxima, sendo que a sua boca tem apenas 10 metros. E isso ainda é mais afunilado por causa das próprias comportas. Então, o volume de água que nós temos hoje sendo trocado pelo Jardim de Alá com a Lagoa de Rodrigues de Freitas, ele é muito baixo e é aquém do que seria necessário para que a gente pudesse ter uma lagoa mais saudável. Pois bem, isso vai causar uma série de problemas. Assoreamento constante, não é à toa que nós vemos uma série de retroescavadeiros o tempo todo operando ali na boca do Jardim de Alá, porque simplesmente ele é assoreado constantemente. Atualmente o gerenciamento do ecossistema da lagoa melhorou bastante com uma rede de coleta de esgoto. Esse esgoto ele ajuda na proliferação das algas que competem com os peixes pelo oxigênio. O sistema é muito delicado e a cada troca de maré, aproximadamente de 6 em 6 horas, nós vamos ter alguns problemas. Não sei se você sabe, a Lagoa Rodrigues de Freitas ela é artificialmente mantida 60 centímetros acima do nível do mar. Por que isso acontece e qual é o problema? Bom,
Acontece porque temos, né, aquela paisagem maravilhosa da lagoa, o espelho d'água ele é tombado, e caso nivelemos a lagoa com o mar, vão se manifestar uma série de bancos de areia na lagoa, o que não é uma coisa legal. Isto foi provocado também por uma série de grandes buracos que foram escavados para retirada de material, para se aterrar alguns territórios, inclusive onde fica o Parque dos Patinhos. Tiraram material do fundo da lagoa, para quê? Para aterrar aquela região e deixaram alguns buracos. Esses buracos, eles têm problemas. Essas crateras no fundo da lagoa se transformam em biodigestores de algas. Essas algas, como dito, competem com os peixes pelo oxigênio. Caso não tenhamos uma renovação constante, nós vamos ter eventos de mortandade de peixe. Pra vocês terem uma ideia, nesse século já registramos eventos de retirada de 65 toneladas de peixes mortos da lagoa. Para a gente ter uma comparação, em Brumadinho retiramos 11 toneladas. Pois bem, Murdock, onde é que você quer chegar com isso? É o seguinte, está se debatendo um projeto arquitetônico e urbanístico ali para a região do Jardim de Alá, que é muito bem apresentado, tem uma série de qualidades, etc. e tal. Neste vídeo, não estou entrando na questão de patrimônio histórico, estou olhando pelo lado apenas ambiental. Agora, pensa comigo, a prefeitura está concedendo esse espaço para usufruto, né, uma parceria público-privada, usufruto de um grupo que pretende trazer uma série de benesses à região. Imagina que você teve um infarto, e aí vão operar você, vão abrir o seu peito para que você possa ter mais alguns anos de vida. E aí você sabe que você tem um problema ali logo do lado do coração, ali no pulmão. Por que que, já que vai se operar esse paciente, por que que a gente não simplesmente já resolve o problema da Lagoa Rodrigues de Freitas? Por que que esse projeto, na contrapartida da prefeitura, também não demanda, ou pelo menos a prefeitura tenta compensar essa cessão de espaço público, resolvendo o problema da Lagoa Rodrigues de Freitas? Então me parece que nós temos aqui um negócio completamente assimétrico, ou seja, uma descompensação entre essa PPP, essa parceria público-privada, e a necessidade real do Rio de Janeiro e, por que não dizer, do Brasil, da manutenção da saúde da Lagoa Rodrigues de Freitas como um todo. Portanto, a questão do Jardim de Alá não se resume apenas aos vizinhos imediatos. Nós estamos falando da saúde de um dos patrimônios ambientais mais importantes do Brasil. Essa é a minha questão. Onde está a origem do problema? Eu fui estudar o edital. O edital propõe uma série de itens importantes que estão numa tabela que totalizam 250 pontos. Eu vou dizer para você que nem 10% desses 250 pontos estão ligados diretamente à saúde da Lagoa Rodrigues de Freitas e à preservação. Vamos dar uma olhada no projeto aqui. A gente sabe que quando o metrô foi instalado no Leblon, aliás, uma tremenda benesse, a praça ela não foi restaurada como deveria, né? Nós temos ainda muitas regiões que são ocupadas por containers, a festa da retroescavadeira na Praia do Leblon, que é uma coisa constante, porque senão a gente vai ter problemas, é que realmente existe uma super galeria comercial, alguns vão chamar de shopping center, que ele é semi-enterrado nesta área aqui. É uma área significativa e que sim, será impermeabilizada. Aí o pessoal vai falar, poxa, Murdock, mas não tem telhado verde? Sim, mas não é a mesma coisa, tá? Vamos dar uma olhada aqui na planta de estrutura do shopping, na planta de formas. Nós vamos ter uma série de estaqueamentos, ou seja, a gente vai afundar a estaca, porque esse território, ele é um território arenoso, né? O nosso solo firme. Para a gente colocar uma arquitetura desse porte, a gente precisa estabilizar. E aí me veio a pergunta, olha, se eu vou estaquear, se eu vou abrir esse Jardim de Alá completamente, por que que eu não resolvo o problema da lagoa? Fui fazer contas e fui conversar com as pessoas mais significativas, né? Conversando muito com o professor Paulo Rossmann, lá da COP UFRJ, que tem uma série de trabalhos, e ele me explicou exatamente como a gente poderia, né, fazer esse equilíbrio da lagoa. A primeira coisa seria nivelar a lagoa com o mar. Teríamos que fazer um certo renivelamento do fundo da lagoa. Por quê?
para evitarmos aquelas crateras que se transformam em verdadeiros biodigestores de algas e que acabam competindo com os peixes pelo oxigênio. Pois bem, o que o professor me propôs é o seguinte. Então, acompanhe comigo aqui. Nós teremos duas supertubulações saindo de um lado e de outro aqui do canal do Jardim de Alá. Para quê? Para aumentar a nossa seção hídrica, né? O volume de água a ser trocado. É claro que temos que ter uma série de cuidados aqui. Para que isso acontecesse, nós teríamos que criar guias de maré, ou seja, uma extensão quase que um pier, para que a gente colocasse essa troca além da arrebentação, além da faixa de areia, o que ia contribuir também para a permanência da faixa de areia do Leblon, que é um outro problema que a gente enfrenta. Pois bem, é só isso? Não, nós teríamos que dragar todo esse canal do Jardim de Alá. Para quê? Para aumentarmos a profundidade. A lâmina atual, na média, tem 70 centímetros. Nós teríamos que levar essa lâmina para entre 1,5 metro a 2 metros. Aí eu faço a pergunta, por que a gente não resolve a questão principal, que é exatamente a relação da lagoa com o mar, via canal do Jardim de Alá? Vocês conseguem imaginar construir um shopping ou uma galeria comercial, como quiser chamar, desse tamanho, e depois você fazer uma obra de dragagem e de perfuração, etc., com um shopping aberto ou com essa galeria comercial aberta? Não faz o menor sentido. Veredito, o ecossistema da lagoa ele é muito frágil. Para vocês terem uma ideia, a profundidade média em 1880 era de 5 metros. Nossa profundidade média atual é de aproximadamente 2,2 metros. Então, esse assoreamento, que é um processo natural, porém, que foi acelerado pela ocupação do entorno, tem que ser muito cuidado. Este nível artificial mantido pela prefeitura de 60 centímetros, ele é um elemento que ajuda a provocar as inundações e enchentes nos bairros circunvizinhos. Ou seja, quando chove demais, a lagoa enche e quem mora no Jardim Botânico, arredores, sabe como isso funciona. Baixarmos o nível da lagoa para promovermos uma maior salubridade desse ambiente e mitigarmos o risco de enchentes e inundações, principalmente num período de mudanças climáticas, com chuvas extremas que a gente tem enfrentado, é uma coisa essencial. Se eu vou abrir o paciente, eu quero resolver ele como um todo. Nós temos que recuperar o canal do Jardim de Alá, porque ele é essencial para a vida da Lagoa Rodrigues de Freitas, portanto, dos habitantes do seu entorno. Devagar com a louça. Eu sugiro que a gente pare, pense, ouça todos os órgãos envolvidos, patrimônio, COP, UFRJ, os interessados, a prefeitura, e tente se montar um projeto em que a gente tem um jogo do ganha-ganha. Do jeito que tá um jogo do ganha-perde. Aqui Carlos Murdock, um fraterno abraço.